pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as funções inorgânicas. Funções químicas são grupos de substâncias que têm propriedades químicas semelhantes, então se comportam de maneira muito semelhante. A primeira função inorgânica que nós vamos estudar são os ácidos. Nós vamos definir o que são ácidos, como eles se comportam, como que eu consigo classificá-los e dar nome a essas substâncias. Então vamos começar a nossa aula, pessoal? Então olá, pessoal! A partir de hoje nós vamos começar a estudar alguns grupos de substâncias químicas. Mas antes nós temos que falar um pouquinho sobre dois ramos da química, a química orgânica e a química inorgânica. A química orgânica, ela vai estudar os compostos que são formados com base no carbono e no hidrogênio. E a principal propriedade desse tipo de substância é que eles formam cadeias, então eles podem formar longas cadeias de compostos. Agora, a química inorgânica, que é o que nós vamos estudar agora, ela vai estudar os elementos químicos e a natureza dessas substâncias. Então, vai investigar a sua estrutura, quais são as propriedades, a explicação desses mecanismos para suas transformações. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as funções químicas. Mas vocês devem estar se perguntando o que é função química. Função química nada mais é do que um conjunto de substâncias ou um grupo de substâncias que tem as propriedades químicas semelhantes umas às outras. Nós temos dois tipos de funções químicas. Nós temos as funções orgânicas, onde eu tenho aqueles compostos feitos à base de carbono e hidrogênio, que eu falei anteriormente para vocês. E nós temos as funções inorgânicas, que é o que nós vamos estudar a partir da aula de hoje. Existem 4 tipos de funções inorgânicas. Então, essas substâncias podem ser separadas em 4 grupos, ou 4 funções. Nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nós vamos estudar cada um desses grupos, quais são as suas principais características, como que eu consigo definir o que é um ácido, o que é uma base, quais são as características entre eles, as diferenças entre eles. Eu consigo classificar os ácidos, as bases, em alguns grupos, né? Dependendo das suas características. E nós vamos aprender também a dar nomes a essas substâncias. Então, a aula de hoje nós vamos começar com os ácidos. Então, antes da gente começar a falar sobre a função química dos ácidos, né, a função ácido, nós temos que ter alguns conceitos prévios. Então, começando pela teoria de Arrhenius. Quem foi Arrhenius? Ele foi um químico sueco que lá em 1903 recebeu um prêmio Nobel de Química pelos estudos que ele fez sobre as teorias eletrolíticas da dissociação das substâncias. Então, Arrhenius ele conseguiu definir, através dos seus estudos, como que eu consigo classificar algumas dessas funções químicas. Ainda segundo a teoria de Arrhenius, ele fez algumas definições. A primeira delas é substâncias eletrolíticas. O que é isso? São substâncias que quando você coloca na presença de água, ela consegue conduzir eletricidade. Por quê? Porque essas substâncias se dividem em unidades menores, em partes menores que têm cargas elétricas. Ou seja, quando ele coloca a substância na água, ela se quebra e forma íons. Outra definição de Arrhenius foi de substâncias não eletrolíticas. Então, essas substâncias, quando você coloca na água, ela vai formar algumas unidades menores. Ela pode se quebrar, mas ela não forma íons, ela forma moléculas. Ou seja, não conseguem conduzir a eletricidade. Então, definição. De acordo com Arrhenius, substância eletrolítica, quando coloca na água, ela quebra, separa e forma íons. Substância não eletrolítica, coloca na água, ela quebra e forma moléculas, ou seja, sem a capacidade de conduzir a eletricidade. Dois conceitos importantes que nós temos que ter antes de começar a falar das funções químicas propriamente ditas. A diferença entre dissociação e ionização. A dissociação, ela ocorre quando eu tenho uma substância e eu misturo ela com a água, ou seja, eu coloco ela em meio aquoso e eu quebro essa substância formando os íons.
Então, um exemplo de dissociação seria o NaCl, o cloreto de sódio. Quando eu misturo ele com a água, ele não vai reagir com a água, tá? Mas ao misturar ele com a água, a substância ela se quebra e eu tenho as formações dos íons Na+, e Cl-. Agora, a ionização, eu vou formar os íons que não existiam quando eles reagirem com a água, tá? Então, não é só misturar com a água, precisa ter uma reação com a água. Então, seria o HCl, que é o ácido clorídrico. Quando eu misturo ele com a água, ele vai sofrer uma reação química, ele vai reagir com a água. E aí eu vou ter a formação do H3O+, e o Cl-. Então, aqui eu tenho uma reação química, tá? Ali não. No anterior, não. Eu tenho uma dissociação eletrolítica, ou seja, a substância ela quebra e forma os íons. Então, mas afinal, o que são os ácidos? De acordo com a definição de Arrhenius, ácido é qualquer substância que quando você coloca numa solução aquosa, ou seja, eu coloco ela junto com a água, ela vai reagir e vai sofrer uma ionização. E aí ela vai formar íons, um ânion qualquer e um cátion. Esse cátion obrigatoriamente vai ser o hidroxônio, que eu posso representar como H3O+, ou H+. Mas obrigatoriamente o cátion tem que ser o hidroxônio. Então, coloquei como exemplo para vocês. O HCl, quando eu coloco ele junto com a água, eu tenho a formação do H3O+, que é o hidroxônio, mais o ânion Cl-. Posso simplificar essa equação química? Posso. Como? Colocar o HCl, represento a seta, o H2O, dizendo que ele vai reagir com a água. Então, eu estou colocando ele numa solução aquosa. E aí, eu tenho a liberação dos íons. O H+, que é o hidroxônio, e o Cl-. Então, coloquei ele com a água, liberou o H+, ou liberou o H3O+, que é a mesma coisa, eu tenho um ácido. Então, só mostrando aqui, né, a ionização, eu vou ter aqui, né, a molécula da substância, o HCl, então representando aqui, né, o HCl, ele vai reagir com a água, vai formar o cátion H+, e forma o ânion Cl-. Então, liberou H+, eu posso dizer que é um ácido. E quais são as características dos ácidos, né? Eu posso elencar algumas aqui bem simples. Ácidos têm sabor azedo, né? Uma característica básica do ácido é que ele tem sabor azedo. Outra característica, eles vão desidratar, ou seja, eles vão retirar a água da matéria orgânica. Deixam incolor a solução de fenolftaleína. O que é isso? Fenolftaleína é uma substância que nós utilizamos como um indicador de ácido e base. Então, ela consegue identificar quando as substâncias são ácidas ou básicas, que vai ser a nossa próxima função química. A fenolftaleína, ela é incolor. Ela naturalmente sozinha, ela é incolor. Quando eu coloco ela com ácido, ela continua incolor. Quando eu coloco ela com uma base, ela vai adquirir uma coloração rosa, arroxeada, dependendo de quão forte ou fraca for aquela base. Tá? Então, ela reage indicando se a substância é ácida ou básica. No caso da substância ácida, a solução de fenolftaleína permanece incolor. E quando os ácidos eles reagem com as bases, eles vão sofrer uma reação química chamada de reação de neutralização, certo? E nessa reação de neutralização, ele vai formar um sal, que é uma outra função química, e água. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de reação de neutralização nas próximas aulas. Existem várias formas nas quais nós podemos classificar os ácidos. Eu elenquei 3 formas para vocês, mas existem outras, tá?
Então, eu posso classificar os ácidos em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, o número de hidrogênios que ele pode formar os íons hidroxônios, né, os cátions hidroxônios. Eu posso classificar os ácidos quanto à presença ou ausência de oxigênio. E eu também posso classificar os ácidos em relação ao número de elementos químicos que vão formar aquela estrutura, que vão formar aquele ácido. Nós vamos falar em cada uma dessas classificações agora. Então, se eu classifico os ácidos em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, o número de hidrogênios que podem ser liberados para formar hidroxônios, né, quando eles sofrem aquele processo de ionização. Então, eu tenho os monoácidos, que são aqueles que podem liberar um hidrogênio, então é um hidrogênio ionizável, então o HCl, o HI, o HNO3, todos eles têm apenas um hidrogênio ionizável. Eu tenho os diácidos, então de 2, então tem 2 hidrogênios ionizáveis, então o H2SO4, o H2S, o H2CO3, né? Todos têm 2 hidrogênios ionizáveis. Eu tenho os triácidos, como o próprio nome diz, 3 hidrogênios ionizáveis. Então, H3PO4, o H3BO2, o H3BO3, são todos triácidos. E os tetrácidos, que são aqueles que podem ter até 4 hidrogênios ionizáveis. Então, o H4P2O7 e o H4SiO4. Mas uma outra forma mais comum de classificação dos ácidos seria em relação à presença do oxigênio. Então, se ele não tem oxigênio, eu vou chamar de hidrácido. Então, hidrácido são os ácidos que não têm oxigênio na composição, na fórmula da substância. Então, eu tenho o HCl, eu tenho o HCN, o H2S. Se você olhar todos eles, não tem o átomo de oxigênio formando essa substância, né? Então, eu chamo de hidrácidos. Agora, se tem oxigênio formando a substância, vai receber o nome de oxiácido. Independente se é um oxigênio, 2, 3, tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. Então, HNO3, H2SO4, então, independente do número de oxigênios, tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. E aí, outra forma de classificação, a terceira forma de classificação que nós vamos estudar é em relação ao número de elementos químicos. Então, é só contar quantos elementos químicos a fórmula tem. Então, eu posso ter os ácidos binários, que são aqueles que têm apenas 2 elementos químicos, então é o hidrogênio e mais um outro. Então, como exemplo, né, o ácido clorídrico, HCl, então eu tenho o hidrogênio, que é um, e eu tenho o cloro, outro elemento químico. H2S, hidrogênio, um elemento químico. Enxofre, outro elemento químico. Mas eu também posso ter 3 elementos químicos. Então, esses eu vou chamar de ternários. Então, como exemplo aí, H2CO3. Então, H, hidrogênio, elemento. C, carbono, é outro elemento. O, oxigênio, outro elemento. Então, 3 elementos químicos. HCN, H2SO4. Então, tem 3 átomos, né? 3 tipos de átomos diferentes. Então, 3 elementos químicos diferentes. Mas eu posso ter alguns que são quaternários, ou seja, eles possuem 4 elementos químicos. E aí, como exemplo, H4FeCN2. Então, H, hidrogênio, Fe, ferro, C, carbono e o N, nitrogênio. Então, eu tenho 4 elementos químicos diferentes formando a fórmula desse ácido, formando a estrutura desse ácido. Por isso que ele vai se chamar de quaternário. Mas como eu vou dar nome a esses ácidos? Aí eu vou pegar a classificação em relação à presença do oxigênio. Então, hidrácidos e oxiácidos. Lembrando que hidrácido é quando ele não tem oxigênio na estrutura. Então, como que eu dou nome a um hidrácido? Eu sempre vou escrever a palavra ácido, o radical do elemento químico, então se for o cloro, né? Vou pegar o radical da palavra cloro
e vou colocar a terminação hídrico. Aí alguns exemplos para vocês. Então, o HCl vai ser ácido, então, ácido, radical do elemento, que é o cloro, clor, e termina com hídrico, então, ácido clorídrico. HBr, ácido brom, que é o radical de bromo, hídrico, então, ácido bromídrico. HF, ácido fluorídrico. HCN, ácido cianídrico. H2S, ácido sulfídrico, né? S é o enxofre, mas no radical, né, vem de sulfur. Então, sulfídrico, ok? Sempre essa terminação hídrico representa que é um hidrácido. Até que é bem fácil de dar um nome ao hidrácido. Agora, para dar nome aos oxiácidos é um pouquinho diferente. Como que acontece? Quando eu tenho só um tipo de oxiácido, eu vou colocar ácido, o radical do elemento químico com a terminação ico. Né? O hidrácido era hídrico, aqui ico. Agora, quando eu posso ter dois oxiácidos com aqueles mesmos elementos químicos, eu tenho que colocar ico para aquele que tiver mais oxigênio e oso para o que tiver menos oxigênio. Então, alguns exemplos aqui para vocês. H3PO3. Então, eu posso também ter H3PO4. Então, o que tem mais oxigênio, eu usaria a terminação ico. Então, se fosse o H3PO4, ácido fosfórico. Agora, eu tenho H3PO3, então ele tem menos oxigênio. Então, ácido fosforoso. H2SO4, ácido, que é o que tem mais oxigênio. Ácido sulfúrico. Agora, se fosse H2SO3, então tem menos oxigênio, ácido sulfuroso. Então, a terminação oso. HClO. Então, o que tem menos oxigênio. Eu ainda coloco aqui, né, o prefixo hipo, para dizer que é o que tem menos, o menor de todos. Então, quando eu tenho 3, eu tenho 4 tipos, né, diferentes. Então, hipocloroso. Então, o oso é menos, hipo é porque é menos ainda. HBrO4. Então, eu tenho HBrO, eu tenho HBrO3, eu tenho HBrO4. Então, ácido então, que é mais ainda, perbrômico. Se fosse o HBrO3, seria ácido brômico, ok? Se fosse o HBrO2, seria ácido bromoso. Então, sempre a terminação ico quando tem mais, oso quando tem menos. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós começamos a falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, a definição, nós vimos os conceitos de dissociação e ionização e nós falamos sobre o primeiro tipo de função inorgânica, que são os ácidos. Quais são as características, as propriedades desse grupo de substâncias inorgânicas, como que eu consigo classificá-los e dar nome a esses ácidos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as funções inorgânicas, mas nós vamos falar sobre as bases. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. E até a nossa próxima aula, pessoal!